Seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. Lembrando que hoje é a última lição de adultos desse trimestre, 29 de junho de 2025. Foram lições maravilhosas. Aqui embaixo tem a playlist, você pode ir lá assistir quantas vezes você quiser. Repetindo que é a lição da CPAD de adultos, segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne, lição comentada pelo pastor Elienay Cabral, homem preparado, inteligente, para nos ensinar a palavra de Deus. Lembrando que a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, ela se encontra na rua João Tobias, 360, ali na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus. Ali na CPAD, você encontra materiais evangélicos, Bíblia, comentários bíblicos, revistas, livros para o seu crescimento espiritual. E no novo templo da Assembleia de Deus, do Belenzinho, no térreo, você também tem a livraria da associação. Ali você procura o Alex, o pastor Silas, e ali também você tem materiais evangélicos para o seu desenvolvimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online, que é nossa parceira aqui, direta, você compra online com um clique e recebe no aconchego da sua casa. Deus abençoe esses irmãos que têm cooperado com a obra de Deus, vendendo materiais evangélicos para o nosso enlevo espiritual. Quero agradecer aqui nossos irmãos que têm cooperado conosco, o irmão Reginaldo Aparecida Amaral, tem nos cedido esse espaço para termos aqui o nosso estúdio provisório. Deus abençoe, irmão Reginaldo, sua esposa Maria Francileide, a Estherzinha, sua filha. Deus abençoe também irmão Josué, marido da Marilena, também que tem nos ajudado aqui com o cenário, tem sido um braço, um amigo, um colega, ali junto, ombro a ombro. Deus abençoe também irmão Vinícius, que tem cooperado conosco, nos orientando sobre a iluminação. Deus abençoe também irmão Jefferson Queiroz, jovem lá do setor 50 Aparelheiros, da sede, que tem cooperado conosco, é um membro aqui do nosso canal. São irmãos que estão patrocinando esse projeto, A gente fala assim, mas eles são patrocinadores. E você, se também puder ser um patrocinador, se Deus falar contigo, você entender que nós estamos fazendo uma obra séria no reino de Deus, você pode enviar a sua oferta, o seu Pix, está aqui embaixo, 11 é o DDD, 98915-6905, E se você quiser ser também um patrocinador, entra lá. Se você é um empresário, você tem aquilo que anunciar, você pode entrar no nosso e-mail e vir ser um patrocinador aqui no nosso canal. O e-mail é albrunol@yahoo.com.br. Eu vou soletrar albrunol@yahoo.com.br. Tá bom? É muito importante a sua presença, a sua oferta, a sua contribuição. Também deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus contatos, amigos, suas redes sociais, incentive as pessoas a se inscreverem também no nosso canal, isso é muito importante. E agora sim, sem mais delongas, a lição 13, 29 de junho de 2025, renovação da esperança. O texto áureo está em João 20, versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Verdade prática: a ressurreição de Cristo
representa o ápice da esperança cristã. O texto bíblico em classe está em João capítulo 20, versículos 19 e 20, e também do 24 ao 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Segundo objetivo, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E terceiro objetivo, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Portanto, a palavra-chave desta última lição é esperança. Nós, cristãos, temos uma viva esperança. E aí ele fala, chegamos ao final desse trimestre, a palavra que define toda essa lição é esperança. A ressurreição do Senhor Jesus simboliza o ponto mais importante da esperança cristã e, por meio dela, nós reforçamos a nossa fé em Cristo. Nós promovemos a alegria em vez de tristeza e nós afastamos o medo e acolhemos a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, então, nós somos convidados a renovar a nossa esperança. Você está pronto? Então, venha comigo. Primeiro tópico, a aparição de Jesus Cristo. Paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente já era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos ainda estavam receosos. Permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas.
Eles ainda estavam temerosos. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia. Era no final da tarde, em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Está lá no capítulo 20, versículo 19 de João. Então, no final do dia. No entanto, eles mostravam ceticismo, ainda estavam em dúvidas, ainda estavam com o pé atrás, quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Aquilo para eles era novidade, para mim e para você também seria. É que nós hoje temos a Bíblia completa. Então, para nós, está tudo registrado, a gente lê, a gente crê, a gente chora, mas naquela época lá, não. Era ao vivo e a cores. Na verdade, então, os discípulos ainda estavam tomados pelo medo dos judeus, que eles poderiam ser o próximo a serem crucificados, e sentiam-se também desprotegidos. Lembra que Jesus morreu? Eles estavam ali no limbo, meio sentindo-se sozinhos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Veja, os mais chegados de Jesus ficaram à distância, João 19, 27 e João 20, verso 10. Dias depois, após terem recebido o Consolador, o Espírito Santo como Consolador, capítulo 20 e esses versículos 22, 23 e 26, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então aqueles discípulos continuavam escondidos, com as portas trancadas no mesmo lugar. Eles ficaram no mesmo lugar com as portas fechadas. Quando Jesus voltou a aparecer para eles, entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Ou seja, fique em paz. Eu já ressuscitei, está tudo bem. Agora podem sossegar, vocês não estão mais sozinhos, não estão mais desprotegidos. Eu estou aqui tentando traduzir o que essa frase de Jesus poderia significar quando caía no coração dos discípulos: paz seja convosco. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 anos, 40 dias, me perdoe, num período de 40 dias, nós falamos isso na aula passada. Jesus, depois de ressuscitar, ficou aqui ainda 40 dias com seus discípulos. Então, durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, lá João 20, do 11 ao 18. Depois seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, Mateus 28, de 8 a 10. Depois foi a vez de Pedro, Lucas 24, 34, fala que o Senhor apareceu a Pedro. 1 aos Coríntios 15, 5, também é repetido que o Senhor Jesus apareceu a Pedro. Não tem um relato, só diz que ele apareceu para Pedro. E ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, Lucas 24, do 13 ao 32, ele vai caminhando até Emaús com esses 2 discípulos. Jesus também se revelou aos discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, tá? Marcos 16, 14, João 20, do 9 ao 25. Depois, na presença de Tomé, 8 dias depois, Jesus aparece de novo. A seguir, apareceu a 7 discípulos que decidiram pescar,
junto ao mar da Galileia. Depois apareceu aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus 28, do 16 ao 20, e 1 aos Coríntios 15, 6 relata isso. Depois dirigiu-se ainda a Tiago, seu irmão por parte de mãe, né? E por fim manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Isso está registrado em Atos 1, do 6 ao 12, Lucas 24, do 50 ao 53. Então, todas essas aparições confirmam o quê? O fato da ressurreição de Cristo. Confirma que Jesus ressuscitou. Foram muitas pessoas. E quais são as preciosas lições que nós tiramos disso? A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. É o ponto alto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada do que a gente fala, nada do que a gente faz teria sentido. Não teria motivo para a gente ser crente. Mas ele ressuscitou. Então isso prova que ele é Deus. E que nós também vamos ressuscitar. Se ele foi para a glória, nós também iremos para a glória um dia com ele. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. 1 aos Coríntios 15, 14. Não faz sentido se ele não tivesse ressuscitado. A segunda grande lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. Por isso que nós celebramos mensalmente a ceia do Senhor, que é para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso é tão importante participar da ceia, tomar a ceia. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Tá? Os que morreram em Cristo, 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 16, fala que eles vão ressuscitar. Um dia seremos como o nosso Senhor. Nós também teremos corpo glorioso, corpo ressuscitado, transformado para viver na eternidade com Deus. Número 2. Aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos, lembrando que eles estavam vivendo aquilo dali. Não é como nós hoje, que já temos tudo revelado, escrito, mastigado. Para eles, tudo aquilo ali era novidade. Para nós também, mas numa outra dimensão. Surgiram então esses medos, né? Medos, frustração, desesperança. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Está registrado em Lucas 24, do 13 ao 35. Eles desanimaram, eles desistiram de esperar. Eles saíram de Jerusalém. Falaram, não, vamos cuidar da nossa vida. Agora acabou. Passou a empolgação. Ele morreu, acabou, já era. Nós tínhamos esperança que ele não iria morrer. Mas ele morreu. Quando morre, acaba tudo. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Por isso que o povo de Deus
os que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que tem esperança, é um povo que vai para frente. Por quê? Porque Jesus Cristo está conosco, Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou. Essa é a nossa grande esperança. Número 2, a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20, 20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Então, eles ficaram felizes, eles viram que valeu a pena. E nós também, quando chegarmos ao fim, nós vamos ver e vamos dizer, valeu a pena. Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo nesta vida. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então veja que mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos nos alegrar porque temos o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito Santo Consolador, orientador, o nosso mestre. Número 3, esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. A esperança e a alegria. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Ele coloca no mesmo patamar, esperança, fé e amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito, do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Então, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Por isso que crente tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que demonstrar felicidade diariamente. Por quê? Porque ele tem esse fruto do Espírito Santo dentro de si. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Ali a alegria voltou, ali a esperança foi renovada. Portanto, se cremos que no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele, na nossa caminhada com Cristo. A alegria e a esperança têm que estar sempre renovadas dentro de nós. Por quê? Porque Jesus está ressuscitado, Jesus está glorificado e assentado no trono, aguardando o momento, a ordem para vir nos buscar desta terra terrível. Vamos lá, número 3, estamos caminhando para o final. Aparição de Jesus, convicção fortalecida, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. E não se iluda, todo seguidor de Jesus passa por esse momento de dúvida. Será que é verdade? Será que não é? Será que eu estou no caminho certo? Mas aí o Espírito Santo vem e nos ajuda a renovar a nossa fé. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20, 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. A partir dali, não houve mais dúvidas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida
nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles, a fé dos discípulos. Olha que coisa maravilhosa. E nós também, quando passarmos por momentos de dúvidas, o Espírito Santo vai vir para dissipar as nossas dúvidas, vai nos trazer esclarecimento, vai nos ensinar e nós vamos continuar de fé em fé. Número 2, fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, eram céticos em relação à fé, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. Esses agnósticos, esses céticos, quando tiveram um encontro real com Jesus, pronto, passaram a crer em Jesus como Deus revelado na Bíblia. Ter um encontro com o ressurreto, com Cristo ressurreto, torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos 1, de 21 a 23. Então, qualquer cético, ao se encontrar com o Cristo ressurreto, ele deixa a idolatria humana, ele deixa as coisas deste mundo e ele toma um novo caminho. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Nós temos esperança em relação ao presente e temos esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, um corpo glorioso, igual ao de Cristo, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Então, da mesma forma que aconteceu com ele, conosco também acontecerá. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Está lá em Atos 24 e 1 Coríntios 15. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Os crentes, quando morrerem, serão ressuscitados com Cristo. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos, que partiram, e da glorificação dos nossos corpos. Todos nós que estamos em Cristo, pode ser que aconteça antes o arrebatamento, mas se não acontecer, nós morreremos. E no arrebatamento da igreja, todos os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e teremos corpos glorificados para entrar na eternidade e morar eternamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esta é a renovação da nossa esperança. Você, crente, não desanime agora, não desista agora. Nós estamos muito mais perto do que quando aceitamos a fé. Estamos já à beira da chegada do arrebatamento. Não desanime, continue indo para a igreja, continue firme, continue na escola dominical, continue glorificando a Deus, continue tendo fé na palavra de Deus. Muitos estão desistindo por causa dos escândalos, dos problemas, por causa de divórcio, por causa de enchente. Não desista do Evangelho. Não desista do Cristo que te salvou. Continue firme, continue fiel a Deus até o fim. O que vale
é chegar no fim. Faça como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo foi até o fim, os discípulos foram até o fim. Tiago, Timóteo, Tito, todos foram até o fim. E nós também, em nome de Jesus, iremos até o fim. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, deixa algum comentário. Assim terminamos esse trimestre da lição de adultos, lição 13, 29 de junho de 2025, renovação da esperança. Um abraço apertado e até o próximo trimestre, se Deus quiser.